Oi, pessoal, como é que estão? Hoje vamos trazer um assunto aqui bem legal. É sobre falar e ouvir. O que será que a gente deve fazer mais, pessoal? O que vocês acham? Falar? Falar muito, expor sempre, não deixar o outro falar? Não, né? A gente tem que deixar o outro falar e ouvir mais, ouvir mais. E tem outro ponto dessa questão de ouvir. Quando eu ouço bons conselhos, por exemplo, coisas que serão boas para minha vida, né? Vamos supor numa relação, ou melhor, em relação à minha conduta, né? Por exemplo, seja sempre verdadeira. Eu sempre ouvi dos meus pais, dos meus professores, que a verdade é algo que não se troca, a gente sempre tem que ser verdadeiro. Só que eu ouvi aquilo sempre, só que não pratico, né? Então não basta simplesmente ouvir, tem que ouvir e praticar. Lá em Tiago, capítulo 1, do versículo 19 ao 27, fala, gente, numa linguagem muito simples sobre isso, de coisas que acontecem no nosso dia a dia, porém que, sim, são muito difíceis de cumprir. Porque, por exemplo, quando uma pessoa vem falar pra gente alguma coisa, e a gente já tira nossas próprias conclusões, nem deixa a pessoa terminar e já vai falando por cima e tal, e tecendo os nossos comentários. O que acontece? A gente vai acabar muitas vezes se irando também. Então lá no texto ele diz, seja pronto para ouvir, mas tardio para falar e tardio para se irar. Por que será que o falar e o se irar estão juntos? Devemos pensar sobre isso. O texto continua dizendo que a ira do homem não produz a justiça de Deus. Vai haver erros, vai haver injustiças da nossa parte. E depois para consertar vai ficar pior. Quando a gente ouve as coisas boas e consegue colocar em prática, aquilo é salvador, é libertador para nós. O texto fala sobre isso ali no decorrer, até o versículo 27. Então nós temos que procurar sempre remover toda a impureza, todas as maldades, todas as coisas ruins, né? Porque muitas vezes a gente ouve sobre isso também, mas a gente tem que filtrar. E as coisas boas, as coisas puras, as coisas que são que a gente vai conseguir ser bom com o nosso próximo, a gente sabe disso, mas não pratica. A palavra diz que aquilo que a gente ouve e não pratica é semelhante a um homem que contempla o seu próprio rosto no espelho e sai dali já não lembra mais de como era. Por quê, gente? Porque se eu ouço, por exemplo, trata bem o teu próximo. Só que, eu sempre ouvi e eu sei disso. Eu ouvi, mas esqueci daquilo na hora que precisou. Então, para ter efetividade, o que eu ouvi, o que eu busquei, e claro que muitas vezes a gente vai errar, a gente não vai acertar sempre, né? Mas eu tenho que praticar. Eu tenho que fazer aquilo que eu busquei, o que eu ouvi, que por A ou por B veio parar na minha consciência, né? E isso é muito bom quando a gente consegue colocar em prática. A gente tem que ter humildade para aceitar isso e poder praticar verdadeiramente. A palavra, ela é libertadora, ela vai salvar se a gente conseguir praticar ela. E a gente não pode, então, ficar limitado a só ouvir, senão ela não vai conseguir libertar a gente. Vamos observar a palavra atentamente, nela perseverar, fala esse texto. Não sendo aquele ouvinte esquecido, mas aquele que executa aquilo que ouve e que é bom. Nós estamos falando em coisas boas, em coisas que vão gerar vida, que vão gerar salvação, libertação, né? Bons resultados com o nosso próximo, com nós mesmos, com a nossa conduta. E o texto conclui que a religião pura e imaculada, não tem ninguém para falar nada contra ela, é visitar os órfãos e as viúvas e guardar-se isento da corrupção do mundo, ou seja, praticar aquilo que eu sei que é correto. Quando eu conseguir fazer isso, eu vou conseguir a liberdade, a salvação, a alegria, porque eu vou ficar feliz, porque consegui fazer aquilo que é bom, né, gente? Então era esse o texto que eu queria deixar hoje, Tiago 1, de 19 a 27. Vão lá, confiram. A palavra é vida para nós. Esse canal é Tua Palavra
minha luz. Então, vamos praticá-la, né, pessoal? Vão lá, curtam, gente, por favor, compartilhem e se inscrevam no canal, tá bem? Um grande abraço para vocês. Fiquem com Deus. A gente tem que cuidar muito a questão da língua, porque a língua, na própria palavra, lá em Provérbios e em outros textos, fala que na multidão de palavras sempre vai ter transgressão. Então a gente tem que cuidar, falar menos e ouvir mais. Se alguém afirmar, eu guardo as coisas boas, eu faço o que é correto, porém não guarda a sua língua, fica falando qualquer coisa, em qualquer hora, em qualquer momento, porque às vezes não é falar o que é certo, né? Ah, não, mas é certo o que eu vou dizer, mas às vezes tem hora para dizer. Então a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente vai falar. Isento, longe da corrupção do mundo, sendo que muitas vezes a corrupção está na nossa própria fala. A gente acaba se corrompendo quando deixa a ira subir e aquele autocontrole, né? Aquele ouvir, não, deixa eu respirar fundo, eu tô ouvindo. Tanto quando é com alguém, quanto também, repetindo, quando eu sei das coisas, mas não pratico. Aí não vai ser bom para mim. Eu tenho que saber das coisas sim, ouvir mais sim, mas para praticar o que é correto. Curtam, gente, se inscrevam no canal e até a próxima. Fiquem com Deus.